Olá, meus amigos do canal História Sem Doutrina. Estamos aqui na elaboração do primeiro vídeo do canal, né? Vídeo aí que eu pretendo trazer aqui um pouco de reflexão, um pouco de crítica também da minha parte a um elemento que está presente aí na nossa vida, né? Que é a democracia, tal como está aí no título do vídeo. Antes da gente prosseguir, aqueles que são inscritos, vocês que são inscritos, deixem aí o like, compartilhem, deixem comentários, isso é importante para o engajamento e para o crescimento do canal. Temos também aqui a página do Substack, né, para que vocês assinem a página do Substack e leiam lá os materiais que são produzidos por mim. Temos também vinculado a gente aqui, a mim, a página do Sétima República, né? Que tem um canal e também tem uma página no Substack. Então assinem a página do Sétima República, que é do pessoal que é vinculado a mim, né? O Marcos, o Gabriel Passos e tudo mais. Assinem o conteúdo da página, compartilhem o nosso vídeo aqui, o meu vídeo aqui, né? E deixem um like, deixem comentários e é isso aí. E aquelas pessoas que assistirem esse vídeo posteriormente, se inscrevam, deixem um like. Enfim, vamos aí iniciar o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo aqui do canal. Bom, aqui no canal eu pretendo trazer sempre uma análise bastante técnica, fria e crítica de determinados assuntos, né? Fora desses debates politicamente corretos, de análises maniqueístas e tudo mais, de achar que o mundo é dividido entre bonzinhos e malvados, uma análise, digamos assim, teatral do mundo, né? Até porque essa visão dualista do bem contra o mal é uma visão que está muito vinculada ao teatro, né? Quando a gente estuda o teatro, quando a gente estuda a literatura, a gente se depara muito com isso. Então essa forma de você transpor, né, esses elementos literários e tudo mais para dentro de uma análise política. E claro, na maioria das vezes esse tipo de análise vai sempre trazer problemas, porque a história ela vai sempre ser, enfim, analisada dentro desse âmbito dos maus contra os bons, né? dos maldosos contra os bonzinhos, né? Esse aqui é o meu grupo político, eu considero como bonzinho, e esse daqui é um malvado, não? Então você tem várias matizes aí, né? É o esquerdista brigando contra o direitista, que vai dizer que um processo histórico, a análise que o direitista está fazendo está certa, que o esquerdista está fazendo errado, e vice-versa. Ou então é o católico contra o protestante, ou o muçulmano contra o católico, e fica sempre nesse debate infinito de coitadinhos e malvadões que não chega a lugar nenhum. E, claro, fica alimentando isso na cabeça e nos corações do brasileiro, que não consegue refletir um palmo à sua frente. Então, aqui nesse canal, o conteúdo produzido aqui não é vinculado com esse tipo de análise. Eu não faço esse tipo de análise moralista. Se você quer análise moralista, vá para um canal, vá procurar um conteúdo relacionado a esse tipo de característica. Aqui nesse canal não farei análise nesse sentido. Eu trago os pontos, trago um determinado processo histórico, faço análise e vocês com a visão de vocês, também vocês podem tirar aí o diagnóstico que vocês quiserem. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo abordar um tema que está presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que é o tema da democracia, né? Aqui no canal eu pretendo partir de um pressuposto de não reduzir as análises que eu faço aqui à história, propriamente dito, que é a minha área de formação, mas analisar a história dentro de uma dimensão humana, dentro de uma dimensão antropológica, holística, dentro de uma dimensão aonde eu possa usar os instrumentos da sociologia, da ciência política, da economia, da geopolítica e por aí vai. Porque essa é a melhor maneira de analisar a história. Não analisar a história pela história,
É como se você fosse analisar a guerra pela guerra. Né? Você não analisa a guerra pela guerra, você tem que analisar a política por trás da guerra. Né? A política econômica por trás da economia. Então, é assim que a gente faz. Né? Claro, aqui eu estou muito... Eu me vinculo muito à perspectiva da escola histórica alemã, né? Do famoso economista Friedrich List, né? Economista famoso do século XIX, que escreveu obras importantes que influenciou o mundo naquele período, principalmente os Estados Unidos, a Alemanha, que viraram potências posteriormente. Então, eles tinham ali um método de análise que tentava, né, vincular todas as dimensões do conhecimento a um elemento epistemológico, a uma ferramenta epistemológica, né? A uma ferramenta de criteriológica, de análise e tudo mais. Então, o conteúdo aqui é produzido nesse sentido. Bom, já temos aqui 6 minutos, né, de vídeo. Eu prometi para vocês que não ia me alongar muito, mas enfim, bom, democracia. É uma questão sempre complicada abordar essa questão da democracia, porque como a gente está num sistema político que é uma espécie de neo-inquisição, né? Você não pode falar nada, você não pode criticar nada, que automaticamente alguém vai te processar, alguém vai querer te botar na cadeia, vai querer acabar com você. Eu pretendo falar algumas coisas aqui que, enfim, não estou muito dando a mínima, não me importo com se esse vídeo vai chegar em alguma autoridade, dane-se, eu não estou ligando muito para isso. Eu só quero dizer o que tem que ser dito. Enfim, vamos lá. Historicamente, a gente sabe que a democracia, ela aparece em momentos específicos da história do Brasil, no século XX. Né? Se você for pegar uma análise uspiana, a República Velha não tinha nenhum tipo de democracia, era um regime autoritário, porque não existia inclusão, porque o sujeito que estava querendo fazer greve lá, os trabalhadores, e claro, eu entendo o lado dos trabalhadores aqui no sentido de que a situação política e econômica era uma miséria e que realmente a população tinha que sair nas ruas e protestar, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo, naquele sentido paulistano, né? Naquele sentido uspiano de dizer, né? Aquela inclusão, aquela falsa inclusão, que não é a inclusão de fato, que é a inclusão que Vargas fez, que é a inclusão que o regime militar fez. O regime militar fez, com todos os problemas que o regime militar em 21 anos teve, mas pelo menos os caras planejaram alguma coisa, os caras projetaram alguma coisa, os caras investiram, os caras desenvolveram alguma coisa. Coisa que essa turma que está aí não fez absolutamente nada. Então, assim, bom, a democracia, ela urge, né? Ela aparece em alguns momentos da história do Brasil, ali na República Velha, num período ali a partir da Revolução, o movimento de 30, em 1934 você tem ali o surgimento de um sistema parlamentarista, que logo depois cai em 37, com o golpe de 37, e aí você tem a vinda do Estado Novo, um golpe em 45 contra Vargas, e o retorno do próprio Vargas nos anos 50, eleito, e que durante um curto período ali, o Vargas, a partir da sua habilidade política, da sua articulação política, de toda a sua genialidade política, ele consegue, junto ao sistema parlamentar da época, ele consegue introjetar no Brasil inúmeros projetos, né? Por exemplo, a Petrobras, ela surge aí, é uma empresa sensível, uma empresa que faz parte da cadeia, que, enfim, é um dos principais elementos aí da cadeia produtiva, das forças produtivas do Brasil, e que está aí até hoje, é uma empresa que está aí até hoje, para não falar de outras coisas ali que o Vargas criou naquela época, né? Em um curto período de tempo. Então, você tem esse período, você tem aquele período que vai ser posterior ali à morte do Vargas com a eleição do Kubitschek, que com todos os problemas do Kubitschek, mas ele vai tentar promover ali algum desenvolvimento, né, com a questão de toda uma infraestrutura que ele vai criar ali para importação
para trazer as fábricas e as indústrias, né, e a importação de bens de alto valor agregado, né, bens de consumo durável, veículos, eletrodomésticos, a infraestrutura que vai ser criada aqui para as autoestradas do Brasil e tudo mais. Né. E engraçado porque, mesmo dentro desse sistema político, o pessoal, a turma golpista na época, queria impedir que o Kubitschek tomasse o poder, né? Que é engraçado. O Vargas foi morto dentro de um sistema democrático, ou pelo menos se matou dentro de um sistema democrático, por conta da pressão. Olha só como é que são as coisas. O Jango, antes do Jango você teve o Jânio Quadros, que tomou um golpe dentro de um sistema democrático. E depois o Jango, que levou um golpe dentro de um sistema democrático. É uma maravilha, né? A democracia na história do Brasil é uma maravilha, uma coisa maravilhosa. E de todos esses caras aí que atuaram dentro desse sistema dito democrático, os únicos dois caras que souberam capitanear, né, souberam se articular para promover alguma coisa foi o próprio Jango e o próprio Getúlio Vargas. As outras tentativas falharam miseravelmente. Por conta de inconsistências políticas, desequilíbrio institucional, golpismo e todo tipo de miséria que a gente estava vendo naquela época aí, que supostamente foi consertado nesse regime de 88, mas que a gente sabe muito bem o tipo de conserto, né? O conserto que algumas dessas pessoas, esses militares, receberam para ficarem na deles, quietinhos, né? E enquanto o país que se dane, mas tudo bem. E aí, a partir do fim do regime militar, a gente tem aí o surgimento desse novo sistema democrático, né? Que à luz da interpretação daqueles sociólogos paulistas, daqueles sociólogos uspianos, né? O pessoal ali do... Inclusive saiu um livro recente, é o chamado o Brasil no Lugar Periférico, o título do livro. Um livro que saiu recentemente até pelaquela editora Boitempo, que é uma editora de esquerda, mas que publica alguns materiais muito bons e que eu sempre digo para o pessoal estudar e lê-los, né? Apesar das críticas que eu tenho, evidentemente, a toda esse pessoal da esquerda e esse ideologismo, esse identitarismo, esse wokeismo, como muitos chamam aí, dê o nome que você quiser, essas ideologias baratas que eles ficam vendendo por aí, mas que de vez em quando eles acertam, de vez em quando eles produzem alguns materiais importantes, interessantes. E recentemente, se eu não me engano, em 2025, eu li esse livro. Esse livro saiu, o título do livro é O Brasil, Lugar Periférico, onde no conteúdo do livro é desenvolvida ali uma gênese, né, da história intelectual da USP, né, que vem a partir daquele pessoal do círculo de O Capital, na década de 60, né, o Gianotti da vida, o Wilford da vida, como é o nome dele? O Nelson Coutinho, o Chico Oliveira, né, o Francisco Oliveira, Chauí, toda essa turma aí, o Florestan Fernandes, né, o Ottaviani, toda essa turma aí que, enfim, buscou analisar o Brasil dentro de um prisma pseudo-marxista ou algo parecido, né, e que depois abandonaram, evidentemente, o marxismo e cada um adotou ali, de maneira um tanto, vou usar um termo aqui, freestyle, né, usando esse termo aqui, um tanto importação de teorias sociológicas da França e tudo mais, para analisar o Brasil, e que as consequências são essas aí que a gente está vendo, né? Esse Brasil de 88 é um Brasil que tem uma reconfiguração política muito pautada nas ideias dessa turma, ainda que a primeiro momento, em 88, eles não tivessem ali no poder, mas a partir da chegada do Fernando Henrique Cardoso, que foi membro dessa intelectualidade paulista, né? E ele, junto com outro sociólogo, o Faleto, né? Acho que é Enzo Faleto, desenvolve algumas teorias ali sobre o Brasil, teorias sociológicas sobre o Brasil, alegando que temos que combater o Brasil de Vargas, o Brasil autoritário, bárbaro e tudo mais, e devemos defender um Brasil liberal, um Brasil globalizado, democrático e não sei o quê. Então, a partir dos governos do Fernando Henrique Cardoso e tudo que veio posteriormente,
é que você vai ter um vínculo muito mais forte entre essa intelectualidade uspiana e Brasília, e o regime político democrático de Brasília. Né? Aonde eles, à luz daquela interpretação, que eu acredito que não é totalmente errada, é certa, veja, eles diagnosticam o problema, mas eles não sabem solucionar o problema, que é aquela ideia que o Chico Oliveira, né, o Chico Oliveira chama de razão dualista, né? Inclusive ele foi ligado ao petismo, depois se desvinculou do petismo, denunciou o Lula, denunciou essa turma do PT, enfim. Então, o Chico Oliveira ele escreve ali uma tese, né, sobre essa questão da razão dualista, né, a dualidade que existe no Brasil, na história do Brasil, na configuração política do Brasil entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno, onde a elite política brasileira está o tempo inteiro tentando modernizar o país à luz de importação de ideias mirabolantes e contraditórias, e você tem o país social e economicamente sempre num subdesenvolvimento, usando aqui as palavras aí daqueles teóricos da dependência, né? Sempre numa dependência econômica, social do centro e do mundo, dos países capitalistas. Então, é algo que, a partir dessa tese, outros autores ali dentro da USP, como o próprio Roberto Schwartz, né? À luz da literatura, ele vai desenvolver ali uma tese até pautada na obra do Machado de Assis, só que uma análise mais poética e tudo mais desse elemento da razão dualista. E veja, de fato, isso acontece no Brasil. Existe esse elemento da contradição, da dualidade entre a elite política que tenta o tempo inteiro modernizar o país, mas que não consegue avançar com projetos econômicos sólidos. Né? Isso realmente acontece. Só que são eles que estão no poder. São eles que hoje comandam o país. São eles que, junto com os financistas de São Paulo, da dita Faria Lima, junto com o empresariado internacional, são eles que ditam o país. Junto com essa intelectualidade que, enfim, desde 1930, desde a dita Revolução Constitucionalista em 32, eles vêm alimentando essa ideia de que São Paulo deve, né, ser superior, deve comandar o país. E, claro, aqui não é uma crítica aos paulistas, de maneira nenhuma, mas é uma crítica a essa elitezinha, essa sociologiazinha barata que surgiu das universidades, principalmente da Universidade Paulista, tentando, evidentemente, dizer que a história do Brasil foi um grande erro e que a única coisa que presta é o Brasil de 1988, a maravilha de 88, né? A destruição total do país a partir de 88. Né? E, para concluir, uma coisa interessante é que quando a gente tenta analisar o que está acontecendo hoje à luz de grandes juristas, por exemplo, o Karl Loewenstein, por exemplo, que é um jurista alemão constitucionalista, veja, o cara é constitucionalista, o cara defende o regime democrático, mas ele não deixa de criticar em um livro dele sobre a teoria da Constituição tipos de regime político, onde você tem ali, ele inclusive divide, né, a Constituição, as formas de Constituição em 3 tipos, né, a nominal, a formal e a semântica, sendo essa semântica exatamente o modelo constitucional, o modelo que se configura constitucionalmente como uma ilusão, como uma fachada, né, que é exatamente o que é a República de 88. Você tem aí uma porrada de normas que não solucionam em nada a vida do povo brasileiro, que na verdade só prejudicam a vida do brasileiro. Então veja que mesmo dentro de um sistema democrático, parlamentar, representativo, esses elementos de fachada podem existir como existem. E veja, eu não estou nem entrando aqui, porque o vídeo já tem quase 20 minutos, eu não estou nem entrando aqui na questão da teoria das elites, da sociologia política, que seria um outro debate mais longo. Eu só estou analisando aqui de maneira fluida alguns desses pontos, né?
Eu não estou nem trazendo aqui um Carl Schmitt, por exemplo, que era fortemente crítico de sistemas parlamentaristas, que também em 1922 escreve uma obra chamada Teoria da Constituição, né? Onde o Carl Schmitt desenvolve a tese dele ali do decisionismo, né? Que é o sistema fundamental que ele vai desenvolver, né? E que também ele vai fazer críticas ao sistema parlamentar e tudo mais. Estou nem trazendo esses caras, estou trazendo aqui um constitucionalista, um democrata, para apontar os erros e que também existem em democracias. E não é diferente na democracia brasileira, que nesse momento, à luz de 30 anos de sua existência, mais de 30 anos de sua existência, 40 anos de sua existência, o Brasil só evoluiu propriamente dito politicamente. O nível intelectual dos parlamentares brasileiros é o pior possível. Você tem um linguajar horrível, né? Os caras não têm um vernáculo minimamente saudável, né? Então você tem ali um sistema político falido, leis fajutas, de fachada, né? Ou como diz o Lowenstein, uma constituição semântica, que não fere nada, a não ser prejudicar a vida do brasileiro. Se for para isso, aí funciona. Mas para solucionar nenhum tipo de problema, essas leis que surgem aí no parlamento e que são instrumentos de um sistema jurídico ainda também podre, também, como a gente está vendo aí, solucionam nada. A cultura do país completamente dissolvida, não temos mais cultura, a cultura foi completamente destruída. A economia do país em frangalhos, né? Recentemente eu vi que esse governo que está aí, inclusive, quer, com a cara de pau deles, dizer que, olha só, você que trabalha aí de entregador, você que trabalha você que tem vínculo com plataformas digitais, as big techs, né? Você é um trabalhador formal. Você é um trabalhador formal, claro. No dia que uma big tech dessa meter o pé na bunda de todo mundo sair daqui, ou então, se eles decidirem colocar os preços, porque eles têm o arbítrio para poder fazer isso, os preços das viagens e tudo mais, definir tudo do centro em detrimento daqui da periferia, o que é que pode acontecer? Essas pessoas podem se prejudicar. Fora outras questões aqui trabalhistas que eu não estou entrando. Né? Aliás, a CLT basicamente será dissolvida. Né? É um passo para a sua destruição. É um passo para o seu dissolvimento, para o seu dissolvimento posteriormente. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, economicamente, politicamente, culturalmente e demais, o país está completamente ferrado, completamente arrebentado. Né? Então, é algo que tem que ser analisado, é algo que tem que ser refletido, é algo que tem que ser criticado e apontado o dedo pro verdadeiro problema, que é esse sistema que está aí, que é um sistema que faliu, deu errado e que precisa ser mudado. E aí essa mudança pode acontecer em detrimento da forma como isso deve ser pensado, mas que é preciso sim ter mudanças aí. O que está aí não dá para manter, principalmente para quem continuará morando no Brasil, quem continuará a sua vida morando no Brasil. Enfim, agradeço a todos, fiquem com Deus, deixem um like aí, compartilhem o vídeo e até mais.